Começa agora o Jornal 360 Graus. E na edição de hoje, teremos o nosso especial dos cortes de gastos nas universidades públicas, com enfoque na Universidade Federal da Bahia. Um tema que tem gerado preocupações entre professores, estudantes e toda a comunidade acadêmica. É isso mesmo, Bianca. Vamos discutir os impactos desses cortes, desde a redução de investimentos até a falta de professores e o sucateamento da estrutura física do local. Ao longo do programa, você vai acompanhar reportagens exclusivas, depoimentos de especialistas e de quem vive essa realidade de perto. A falta de professores é apenas um dos problemas. A estrutura física das universidades também sofre com anos de cortes e descaso. A repórter Mariana de Serve traz os detalhes sobre o sucateamento das instituições públicas. Acompanhem agora. Quando andamos pelo campus de Ondina da UFBA, somos recebidos por diversos problemas de estrutura, já que a universidade sofreu um corte de 13 milhões de reais em 2024, o que gera como consequência a falta de investimento em diversas áreas da faculdade, no campus tanto de Salvador quanto de fora da capital. Algumas deficiências no quesito estrutura são visíveis por quem passa por aqui. Obras inacabadas, pisos rachados, diversas crateras abertas e a falta de materiais essenciais, como de limpeza e higiene, dificultam a vida universitária de alunos, professores e servidores. Uma das maiores dores de cabeça enfrentadas nesse campus são as obras inacabadas, como a construção do prédio do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Professor Milton Santos, no qual funcionam as aulas dos cursos dos bacharelados interdisciplinares. O prédio teve seu projeto apresentado em 2010 e a primeira parte da obra só foi concluída em 2023, 13 anos depois, funcionando parcialmente. Outra obra não concluída é a de um prédio do lado da Faculdade de Comunicação, que teve sua construção abandonada por um suposto erro técnico, sendo um tema bastante recorrente na questão de segurança de quem passa frequentemente pelo local. A UFBA vem enfrentando diversas dificuldades com os cortes universitários, atrapalhando a vivência de todos aqueles que precisam de alguma forma frequentar seu campus, vivendo na incerteza de dias melhores. Pois é, essa é uma realidade de um dos campos da UFBA. Sem os devidos investimentos, melhorias não podem serem feitas. E o que era para ser um sonho termina sendo um grande pesadelo para os alunos. Agora fiquem com a nossa reportagem especial sobre os cortes universitários e quais impactos deles nas instituições públicas. A comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia tem sentido os impactos do orçamento menor que o necessário para garantir o funcionamento das atividades universitárias. Conversamos com o vice-reitor da UFBA, Penildo Silva Filho, que destacou que, embora tenha havido uma recomposição orçamentária, ela não tem sido suficiente para cobrir os custos de funcionamento da universidade. Com relação aos cortes, realmente nós tivemos uma situação em que o orçamento da universidade, a partir de 2017, ou seja, no ano seguinte à saída de Dilma Rousseff da presidência da República, sofreu cortes sucessivos, tanto na parte de custeio quanto na parte de capital. Capital é tudo aquilo que é o recurso necessário para você fazer construções, para você adquirir equipamentos, para você construir coisas novas, vamos dizer assim. E custeio é o dia a dia da universidade, é o recurso que você utiliza para pagar luz, água, telefone, os terceirizados. E dentro de custeio também está a assistência estudantil, né, a parte do restaurante universitário, das bolsas dos alunos. Então, nós tivemos uma situação muito ruim. Em 2023, nós tivemos um início de recomposição com 1,3 bilhões de reais com o governo Lula na parte de custeio. Isso foi positivo? Foi, mas ainda é insuficiente. E em 2024, nós tivemos, em junho de 2024, o PAC das universidades, que significou 5,5 bilhões de reais a mais na parte de capital. Isso é positivo? Também é, mas continua ainda a ser insuficiente. Vou te dar um exemplo. Desses 5,5 bilhões de reais, a UFBA está recebendo 50 milhões de reais para retomar algumas das obras paradas, mas não todas, certo? E também não tem recurso ainda para a construção dos novos institutos que precisam ter casa nova, precisam ter prédios novos. E estamos recebendo cerca de 130 milhões de reais para os hospitais universitários. A UFBA tem 2 hospitais universitários. Agora, no mês de janeiro, nós estamos lançando 5 editais de construção para retomar algumas das obras paradas. Mas ainda não é suficiente. Nós temos confiança que depois que nós lançarmos esses 5 editais de licitação e depois que nós iniciarmos as obras,
Depois, se nós começarmos a chamar, o que a gente chama de executar o orçamento, nós teremos condição de voltar ao MEC e dizer: a UFBA tem condição de execução do orçamento. Nós temos condição de gastar esse recurso. Queremos mais recursos para dar seguimento às outras obras necessárias. A professora Fernanda Almeida, do Conselho de Representantes da PUB Sindicato, reforçou a preocupação com o orçamento e como ele afeta a infraestrutura de unidades como o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, o campus Carlos Marighella, localizado em Camaçari. O ICTI ainda opera em prédio cedido pela Prefeitura e não comporta ampliação de turmas e cursos. Nós sabemos, pela escuta sensível aos docentes e às docentes, que o corte de recursos prejudicou a realização de reformas e também de finalização de prédios e construção de novos prédios. Isso é um problema porque os professores não têm condição de serem bem acolhidos. Também o número de turmas, agora em 2025.1, chega ao limite. Então, conversando com os professores e também com a diretora, ficamos sabendo que vai ter dificuldades na matrícula de estudantes. E isso acaba, veja como prejudica docentes, técnicos administrativos e principalmente os estudantes. Isso se agravou muito também com a deposição e o impeachment em Dilma, que foi quando nós tivemos o nosso melhor orçamento para as universidades e institutos federais. Piorou ainda mais no governo Temer e nos 4 anos do governo Bolsonaro, onde a universidade e os seus atores foram tratados como escória. Fica evidente que os cortes no orçamento impactam diretamente nas universidades e toda a sociedade. Agora vamos trazer isso para a realidade da UFBA, onde alunos e professores enfrentam desafios diários. Para isso, eu fui conferir com os próprios estudantes. A gente está aqui em frente ao restaurante universitário em Ondina, da UFBA, para falar um pouquinho mais com os estudantes sobre a respeito, né, sobre como os cortes de gastos têm afetado o cotidiano deles. E a gente está aqui com Sofia, que é da Escola de Belas Artes, para perguntar um pouquinho mais como é que você analisa essa questão do corte dos gastos no seu instituto, ou até mesmo na rotina, né, de você enquanto estudante que consome no RU. Como é que esses cortes têm afetado a sua rotina e tal? Eu acho que dificulta muito a nossa vida, porque, por exemplo, acho que o que mais me atrapalha é o Bus UFBA, porque eu estudo no Canela e eu estagio aqui em Ondina, então fica muito corrido o tempo dos Bus UFBAs é longo de um para o outro. Até eles melhoraram um pouco com o novo reajuste, mas também aí tem greve, você não sabe quando vai ter a greve, e eu completamente entendo o lado dos motoristas, porque eles estão fazendo para receber o deles, mas é uma quantidade pouca de ônibus. O RU também, com os cortes, a gente tem uma opção só, às vezes você não gosta, tem gente que não compra. Estudantes, e nós estamos unificados, junto aos trabalhadores do RU, junto aos trabalhadores do BUSUFBA, porque essa universidade é nossa e queremos o cobrar tudo. Vamos juntos à luta, na quinta-feira é dia 8 para recolher a UFBA. Oi, a gente está aqui com o Flávio, né? E Flávio, a pergunta que a gente tem para você é justamente como é que os cortes, né, orçamentários aqui dentro das universidades têm impactado sua rotina enquanto estudante. Olha, tem sido bastante difícil, justamente pela questão do RU, que tem me impactado mais. A maioria das minhas aulas são aqui em Ondina, então eu não tenho esse problema do BUSUFBA, mas o RU tendo somente uma opção de salada, tendo somente uma opção de proteína e não tendo sobremesa, estava realmente dificultando as coisas, além do fato de que eles estavam querendo parar de distribuir copos descartáveis. Então toda essa limitação estava sendo bastante difícil. E eu estou aqui com o Rayan, que é estudante de biotecnologia aqui na UFBA, e eu pergunto para você, Rayan, como é que no seu instituto, na sua rotina enquanto estudante, né, com relação ao RU, com relação ao BUSUFBA, né, locomoção, como é que esses cortes orçamentários aqui dentro da universidade têm impactado sua rotina? Olha, tem afetado bastante porque o meu campus é lá no Canela e aí eu tenho iniciação científica aqui, eu tenho que transitar todo dia daqui para lá.
Semana passada mesmo eu tive que ir andando daqui para o Canela, porque não tinha um bus UFBA, porque estava em greve, né? E enquanto o RU também afeta, porque eu passo o dia todo aqui e aí acaba que com a redução da alimentação, às vezes eu fico até sem ter a opção, né, de comer. Às vezes eu como vegetariano e às vezes acaba mais rápido porque mesmo tinham cortado uma opção da proteína. Nós não nos calaremos naquilo que nos compete, que é defender o ensino público, para que as pessoas tenham condição de comer, de vestir, de morar. Pois é, e porque esse assunto é tão amplo, não tem como a gente só acompanhar o Fala Povo ou os protestos e atos estudantis. Então a gente segue agora no estúdio Bianca Souza para o Jornal da Facom. Após tudo o que vimos, é urgente que os impactos dos cortes de gastos não só sejam debatidos, mas que soluções sejam buscadas. A luta por uma educação pública de qualidade precisa continuar. Obrigada por acompanhar este especial. Até a próxima!